Olá você, meu nome é Fábio Machado e estamos começando aqui mais um podcast Referência. O programa de hoje conta com o apoio da empresa Máquinas Águia. A Indústria e Comércio de Máquinas Águia é uma empresa fabricante de máquinas para serraria e beneficiamento de madeira. Localizada em São José dos Pinhais, no Paraná, fabrica projetos personalizados para serrar teca, mogno africano e outras madeiras. Neste ano, a empresa está comemorando 55 anos de atuação na indústria madeireira. Deixo meu abraço aqui para o Wilson, o Elcio e também para o seu Antônio. Convido você que está nos assistindo a se inscrever, a curtir, a compartilhar esse vídeo e também ativa as notificações para estar acompanhando tudo que a gente traz aqui no podcast Referência. E o convidado de hoje, o convidado aqui do nosso podcast, é o Gabriel Machado Marques. Seja bem-vindo, Gabriel. Ok, Fábio, muito obrigado. É um prazer aí estar com vocês aqui nesse podcast, né? Uma experiência nova para mim, mas muito interessante aqui poder fazer isso com vocês, com essa revista tão renomada. Maravilha. O Gabriel Marques, que é gaúcho, nascido em Bagé e atualmente mora em São Leopoldo. Formado é técnico florestal em 1995 pelo Colégio Florestal de Irati. Também formado em Engenharia Industrial Madeireira pela Universidade Federal do Paraná em 2007. E em 2015 também formado em Engenharia Madeireira pela Universidade de Pelotas. Depois eu quero saber por que essas duas faculdades, tá, Gabriel? E atualmente é diretor de operações da GBF Madeiras e Florestas, empresa localizada no sul do Pará, e voltada à produção de madeira de teca. Vasta experiência também no mercado de secagem de madeira. Essa empresa no sul do Pará, só para eu atualizar aqui, está em qual cidade, Gabriel? Santana do Araguaia, Fábio. Santana do Araguaia. Quantos quilômetros de Belém? Santana do Araguaia fica bem ao sul, né? Ela é mais próxima do Mato Grosso, aproximadamente 150 quilômetros, quase 180 quilômetros da divisa com o Mato Grosso, e a 1.100 quilômetros de Belém. Ela é muito mais próxima do Mato Grosso do que do Belém. É chão, né? Daqui de Curitiba. Tudo grande lá, né? Vamos lá, Gabriel. Você começou com 14 anos. Saiu lá da cidade... Você morava em Bagé ou já em São Leopoldo? Não, São Leopoldo já. Já em São Leopoldo. Daí saiu de São Leopoldo com 14 anos e veio aqui para a cidade de Irati estudar. Aí. Como que foi essa aventura, já começar cedo? Então, essa foi uma decisão pessoal minha, da época, apoiada pelo meu pai, né? Muito pela influência dele naquele momento. Ele sempre foi uma pessoa que nos incentivou a essa área de meio ambiente, de floresta, de plantio, etc. A gente sempre acompanhava ele plantando árvores, principalmente na área urbana. Ele gostava muito de arborização urbana. E em um determinado momento eu descobri que existia um colégio técnico, e ele sempre nos falou que o ideal era que a gente fizesse uma escola técnica, para que o futuro fosse garantido na escola técnica já. Enfim, naquela época não existiam tantas universidades disponíveis e não era fácil entrar numa universidade. E aí eu descobri que existia esse curso específico em florestas, e eu sempre fui uma pessoa mais assim, dedicada para os meus objetivos, e eu comecei a estudar a respeito. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, então eu conheci algumas pessoas lá na Secretaria de Educação do município de São Leopoldo, e meu pai sempre foi envolvido com o serviço público do município, então me apoiou nisso, e descobrimos que essa escola era uma escola especializada em floresta no Paraná. E o Colégio Florestal de Irati, tão conhecido por esse nome, né? Mas é a Escola Técnica Florestal Presidente Costa e Silva, é o nome dela. Ela leva, né? Leva toda essa história com ela, e ela foi um projeto desenvolvido pelo grupo GTZ da Alemanha, que trouxe toda a tecnologia florestal na década de 1970 para o interior do Paraná, porque sendo o Paraná uma base sólida florestal, né? Após aquela época da extração das araucárias e das imbuas e tudo mais. Então ficou muito claro que o Paraná era um estado expoente para a indústria florestal, e esse projeto da escola veio então para
Irati. O Estado cedeu uma área e lá eles construíram. E é uma escola muito interessante, ela existe até hoje ainda. E por que ela é interessante? Porque ela levou engenheiros do Brasil, na sua maioria formados na Universidade Federal do Paraná, inclusive, para a Alemanha, para fazerem seus cursos lá na Alemanha, e trouxeram eles capacitados para formar a escola. Então era uma escola em que os professores, na sua maioria, eram engenheiros florestais. E toda a cadeia produtiva da madeira florestal era apresentada nessa escola. Então, quando eu descobri isso, para ter uma ideia, naquela época existia um manual técnico florestal. Né? Então, o manual da cultura florestal. Eles construíram um manual para dizer como se selecionava sementes, como se plantava, como fazia tudo. E essa escola tinha desde laboratórios de seleção de sementes, depois ia para viveiro, tudo produção interna. Depois nós tínhamos plantio nas áreas da escola. Depois nós tínhamos manejo dessas áreas, tanto manejo de floresta plantada como manejo de floresta nativa, incorporação, enriquecimento de florestas nativas. Depois tínhamos processo de colheita florestal com motosserra, com equipe de campo, toda a técnica mais avançada que existia na época, até colheita, arrasto de madeira, serraria, secagem de madeiras e industrialização de marcenaria. Tudo isso numa área de 48 hectares, se eu não me engano, em Irati. Então, Irati se tornou um polo de formação de técnicos florestais que abasteceu o mercado florestal na década de 80, 90, 2000 em diante. Hoje ainda forma, inclusive devem ter outros cursos lá, vocês podem até investigar um pouco mais, mas foi uma escola que me deu, então, essa capacidade de entender o mercado de madeira. E lá eu cheguei com 14 anos, o meu pai com uma mala na mão e eu na outra, e me entregou lá num colégio interno e disse, olha, eu te vejo no Natal agora e a gente conversa. Naquela época, como a maioria vai lembrar, dos mais antigos aí, não existia comunicação como hoje, então nós tínhamos lá basicamente um orelhão, né? Para quem conhece, público, claro. Um telefone público. Ficha. Com uma ficha que tinha uma fila disputada, e aí tinham vários colegas do Brasil inteiro, né? Porque essa escola reunia gente do Brasil inteiro, disputando esse telefone nos horários que a gente podia falar com a família, né? E você lembra de alguns profissionais que estão atuando no mercado, que estudou com você naquela época? Sim, tem vários. Quem, tem vários. Por exemplo? Assim, um profissional que está numa grande empresa hoje bem conhecida, que é a Bracel, o Ariel Fossa, por exemplo. Certo. Ele é hoje uma pessoa ele era meu colega de aula, e ele era uma colega de turma mesmo, né? Ele foi uma pessoa que se desenvolveu, foi para a área florestal, hoje está aí na Bracel. Muitos anos ele está em Lençóis Paulista e ele roda. Hoje trabalha na parte de implantação de florestas, ele é o responsável por essa área. E o Colégio Florestal ainda é um colégio técnico? Sim, é um colégio técnico ainda. Mas no Brasil muitas escolas técnicas foram fechadas. Né? Exatamente. Era um ensino bem importante para a profissionalização, né, de novos profissionais. Exatamente, Fábio. E o grande diferencial das escolas técnicas, que eu ainda acho que é uma perda muito grande a gente não ter essa continuidade, é que é um profissional que sai pronto para o mercado. Né? Então, para ter uma ideia, quando nós fazíamos estágios, e até hoje quem faz estágio dessa escola, eu imagino, já praticamente sai com o seu emprego garantido. Nós éramos disputados pelas empresas porque tinham poucos profissionais capacitados e na época, para ter uma ideia, nós ganhávamos o salário equivalente ao de um engenheiro. Então, depois da formação, basicamente o nosso salário era equiparado ao engenheiro trainee. Então, os técnicos eram bem valorizados naquela época e davam um resultado equivalente a isso no trabalho de campo e nos processos. E muitos outros profissionais aí que estão por aí. Né? Tem um colega também muito querido, meu colega, chamo quase de irmão, que é o Rui Cleverson Barbosa. O Rui é dono de uma empresa prestadora de serviço hoje, da Cambuim, talvez você tenha ouvido falar lá nos eventos por Santa Catarina. Ele é da região de Otacílio Costa, muito experiente na área. Hoje ele tem equipe de colheita florestal, se desenvolveu nesse ramo. E entre outros aí que estão pelo mercado, que são bem conceituados. E dessa formação, muitos profissionais desenvolveram empresas, montaram viveiros florestais, foram empreendedores, foram para outras universidades, foram para outros ramos também, mas é uma escola que tinha uma preparação muito forte, né? Numa época que é uma época de adolescente, imagina, eu estava lá formando a minha cultura, né? Foram 4 anos? Foram 3 anos. 3 anos. Saiu com 17. Isso, 17 para 18 ali, praticamente. E eu já comecei a trabalhar com 17 anos, aí que tá. Eu já fui para um estágio e quando eu fiz 17 anos. Você foi para onde daí?
Duratex Florestal. Duratex Florestal, no estado de São Paulo. São Paulo. Qual cidade lá? Era Lençóis Paulista. Lençóis Paulista. Isso aí. Então, imagina que esse grupo de profissionais que se formavam, que eram em torno de 30 pessoas por ano, 25 pessoas por ano, elas abasteciam um mercado que naquela época não era tão expoente como hoje, mas era um mercado que demandava mão de obra de qualidade e possuía uma carreira dentro dessas indústrias, né? Então, essa foi a minha primeira experiência. De lá, eu então fui trabalhar fui como estagiário, né? Fiquei um tempo como estagiário dentro da Duratex e foi a minha primeira contratação profissional como CLT, né? Como a gente pode dividir nas duas áreas. Tá, e porque você acabou depois se formando, né? Fazendo a faculdade de Engenharia Industrial Madeireira. Isso. Como que foi essa migração? Você começou no setor florestal e começou a mirar a indústria madeireira. Como que foi essa migração? Pois é, Fábio, o que acontecia? Quando eu passei por essa experiência do colégio florestal, né, na Escola Técnica Florestal, eu saí dessa escola como um profissional com um embasamento muito forte da área de engenharia florestal. Com isso, eu podia explorar aquela experiência, eu pude explorar, né, aquela experiência por um tempo em alguns locais que eu trabalhei. Antes de fazer a universidade, para ter uma ideia, era muito difícil naquela época tu conseguir passar numa universidade. Então, para mim, para eu que trabalhava em áreas florestais, ainda distante do eixo acadêmico, digamos assim, mais complicado ainda. Então, eu passei alguns anos trabalhando em algumas empresas, até que eu tive a oportunidade de vir para Curitiba de novo. Foi quando eu fui contratado pela Paraná Equipamentos, na área de colheita florestal. E consegui, então, me reorganizar aqui em Curitiba para poder fazer vestibular e entrar num outro curso. E aí, quando eu tive a opção de seguir como engenheiro florestal ou seguir como engenheiro industrial, naquela época eu estava iniciando o curso. Eu acho que você foi da segunda turma, não foi? Das primeiras turmas. Ali, o curso começou em 2008, as primeiras turmas se formaram em 2006, 2005, 2006, por aí. Certo. E nós somos da 2007. Então, eu entrei em 2002 ali, né? 2003, 2002, 2003. E essa turma depois saiu, a primeira turma saiu em 2004, 2005, por ali. Então, nós saímos entre a segunda e a terceira turma, como não formavam muito, eles uniam duas turmas para poder ter formatura, era mais complicado. Eu lembro, nessa época, Gabriel, a gente já atuava no setor, a primeira turma de Engenharia Industrial Madeireira ficou famosa por todos os formandos já saírem empregados. Sim, sim. Foi isso que aconteceu naquela época. Sim. E isso já era quase que uma tratativa com as indústrias, né? E também não formaram muitos, a turma foi pequena, mas eram todos, na sua maioria, pessoas que tinham uma correlação com a indústria já, ou eram filhos de empresários, ou tinham uma boa relação com a indústria, Entendi. Ou eram filhos de professores que tinham uma boa relação com a indústria também. Então, eles tiveram esse acesso melhor. Hoje são grandes profissionais do mercado aí. E de lá para cá, esse curso ofereceu, né, muitas oportunidades e muitos profissionais estão pelo mercado, né, fazendo a diferença. Né? Tá, agora a minha curiosidade que eu falei no início ali. Você se formou em 2007 pela Universidade Federal do Paraná. E depois, em 2015, o mesmo curso pela Universidade Federal de Pelotas. Por que teve esse complemento? Então, ou foi complemento? Na verdade, foi uma complementação. Eu concluí o curso em 2007 na Universidade Federal do Paraná e logo teve uma oportunidade na Universidade Federal de Pelotas, na sequência. Alguns anos depois, na verdade. E a Universidade Federal de Pelotas, para mim, eu tenho vários amigos lá, era uma universidade que tinha na época também ainda tem, né? Poucos alunos, pouca gente nesse curso. E eu resolvi fazer na verdade, eu tinha comigo que eu tinha que ter uma formação no Rio Grande do Sul. Essa era uma coisa de gaúcho. Então eu disse, não, eu vou fazer... Lá eu precisava basicamente fazer mais algumas disciplinas, e eu me formei em um ano e pouquinho. Então eu tinha que fazer algumas disciplinas adicionais só e concluir. E aí
ganhar um pouco daquela raiz gaúcha, né? De o que eu vou aprender lá diferente do que eu aprendi no Paraná, né? Eu queria entender o que eu poderia aprender lá. E foi uma oportunidade, eu tive tempo para fazer isso e consegui fazer essa conclusão. Você me lembrou uma história que o Diego, da DRV, me contou, que o pai dele trabalhava no Mato Grosso e quando ele foi nascer, o pai dele viajou com a mãe até o Rio Grande do Sul para nascer o filho gaúcho. Você fez isso com teus filhos também? Ou... Não, todos nasceram, né? De forma alguma eu podia tirar eles para nascer fora do estado, ia ter problema. A mãe gaúcha não tem condição, não ia ter condição. Mas aí, Fábio, só para concluir, uma coisa bem interessante que a gente tem como, assim, meio que no sangue, né? Na formatura do Rio Grande do Sul, a gente canta o hino rio-grandense, né? E isso foi uma coisa que foi muito forte para mim, porque para mim aquilo é a marca assim, de uma conquista do gaúcho, né? Sim. E para eu ter passado tudo que eu passei na minha história para chegar até ali, né? Então foi bem importante para mim essa passagem por lá. Né? Então o Rio Grande é bonito ver, eu acho muito bonito essa valorização do povo gaúcho com a sua história. É uma história bem bonita e eu dou sempre os parabéns para o Rio Grande do Sul por essa força toda que eles carregam, né, na veia. De força e teimosia, tudo isso junto. Você atua em várias áreas. Você atuou, né, no setor florestal, industrial madeireira. E tem uma curiosidade que você também foi formado como operador florestal de máquina. Isso aí, isso é bem interessante. Eu poderia hoje estar na liderança aí dos projetos de colheita florestal pelo Brasil. A minha primeira oportunidade justamente foi essa, foi de entrar na Duratex e depois de estagiário, depois do meu período de estágio que eu fiz de 6 meses, abriram algumas vagas para o primeiro grupo de operadores de máquinas florestais do Brasil, o primeiro grupo oficial do Brasil aconteceu na Duratex Florestal. E tinham vindo as primeiras máquinas adaptadas, Caterpillar com cabeçotes florestais, e eles precisavam de gente. E aí os técnicos florestais eram sempre uma opção, porque estavam por lá. E na época, eu me lembro muito bem que eu sempre fui uma pessoa muito à frente, assim, querendo, né, demonstrar boa vontade para o trabalho. E aí o meu supervisor ofereceu, olha, nós temos algumas vagas, a gente não vai ter vaga na tua área específica, mas estão abrindo vagas para colheita florestal, caso tenha interesse, né? E aí eu fui lá com o responsável, bati na porta dele e disse, bom, estou me oferecendo para vaga florestal. Aí eu lembro bem que ele disse, não, meu amigo, é o seguinte, só que a nossa vaga aqui é só para trabalho das 10 da noite às 6 da manhã, trabalha sábado, né, folga no domingo, e é isso, agora vocês vão para uma equipe florestal turno noturno. E eu disse, poxa, legal, né? Não conhecia muito ainda da área. Vamos encarar. Então, a minha primeira experiência foi operador florestal com máquina Caterpillar. Escavadeira e cabeçote, era um Heisler, um cabeçote importado na época também. Cabeçote Feller-Buncher. E com essa mega máquina eu comecei a trabalhar com 17, 18 anos. 18 anos eu estava fazendo. Era corte de eucalipto. Corte de eucalipto. E ali, depois eu acabei... o instrutor era um canadense, se eu não me engano, acho que era canadense. E eu aprendi, e eu comecei a... Não falava inglês, né? Mas comecei a aprender algumas coisas, comecei a entender ele e depois comecei a repassar. Virei quase um instrutor naquela atividade, repassando para os colegas do que eu tinha aprendido com ele. E dominei a técnica toda muito rapidamente. E aí eu passei um tempo com eles nessa função, até que eu até que eu optei, porque aquele trabalho noturno era bem cansativo para alguém que estava, né, começando na carreira. Aí eu tive uma oportunidade numa outra empresa, acabei saindo de lá. Mas aquela base florestal e aquele conhecimento na mecanização me fez gerar várias outras oportunidades ao longo da vida. E interessante, o meu objetivo sempre dentro da Duratex foi trabalhar no desenvolvimento. A Duratex tinha uma área de desenvolvimento muito forte, então eles sempre desenvolveram equipamentos à frente do tempo, trouxeram máquinas, eles trouxeram a primeira máquina de colheita para o Brasil, uma máquina sul-africana, a Bell, é uma fabricante sul-africana, eles trouxeram essa máquina que era um harvester sul-africano, eles tiveram a primeira máquina lá, e eles testaram muitas máquinas até chegar nesse conjunto. E de lá eu saí muito preparado para a área de colheita. Mas no fim eu acabei migrando para outros, jovem, com aquela vontade de querer
né, construir um futuro além daquilo que estava sendo oferecido naquele momento, a gente queria buscar novas oportunidades, né? O empreendedorismo sempre teve na sua veia? Sempre. Você saiu de lá para fazer a tua própria empresa? Não nesse momento ainda. Eu sempre tive essa vontade, né? Não vem de... Tipo, a minha família é toda estabelecida como serviço público. Eu comento que eu sou criado eu sou nascido na cidade, mas criado na floresta, né? Então eu fiz o caminho contrário da maioria que sai do interior para a cidade, né? Eu saí da cidade para o interior e gostei muito dessa vida e acabei conquistando várias experiências ao longo desse tempo. Depois dessa passagem na Duratex, eu fui para Souza Cruz trabalhar na parte de desenvolvimento florestal deles e na parte de fomento florestal e de suporte a produtor rural, que era uma função que existia na época, que remunerava bem e tinha uma seleção muito grande de profissionais, precisava ser pessoas bem diferenciadas para trabalhar nisso aí, até como é hoje, era muito bem remunerada. E eu fui trabalhando nessa área, continuei no Paraná, na região do Paraná, que também Irati, Ipiranga e região, né? Ponta Grossa. Aí quando que você fundou a Serf? Logo depois? Não, aí a Serf ainda é muito tempo depois. Isso ainda são meados lá dos anos 2000 e alguma coisa, antes de eu entrar na universidade. Antes da faculdade, né? Antes da isso, engenharia. Antes da engenharia. A Serf veio depois da engenharia industrial. Depois da engenharia, exatamente. E daí você fundou a Serf como uma empresa de consultoria florestal. Isso, aí, vamos lá, depois que esse tempo, que eu rodei esse tempo todo aí, como profissional do mercado, inclusive trabalhando na área de colheita, depois trabalhando também na área de fomento e pensando lá no plantio, até a colheita, eu já tinha esse conhecimento da escola, eu ingressei então na universidade e lá pelo segundo, terceiro ano, por ali, eu tive a oportunidade de fazer estágio numa indústria, né? Eu sempre fazia estágio nos meus períodos de férias, né? Isso é uma dica para quem está entrando na academia hoje, que é aproveite suas férias para aprender alguma coisa. Então, todos os meus períodos de férias eu fazia estágio, desde o primeiro ano. No período de inverno eu fiz o estágio numa laminadora, no período de verão eu fazia estágio numa serraria, no outro eu fazia estágio em outra serraria, numa papeleira, e assim por diante. Então, eu tinha aquela fome de aprender, ainda sou desse jeito, né? Estou sempre querendo buscar novas oportunidades, mas dessa forma eu fui conquistando vários conhecimentos. E lá pelo meado de 2006, por ali, na verdade 2005, que eu acabei entrando nessa empresa, eu comecei a fazer um estágio, aí muito incentivado por um professor muito querido da Universidade Federal do Paraná, que é o Ricardo Klitsky, talvez tu conheça, um doutor aí, pós-doutor já, inclusive, muito experiente na área de secagem, que prestava consultoria para uma empresa em Telêmaco Borba e me indicou, eu fazia pesquisa dentro da Universidade Federal do Paraná, na área de secagem, na área de... na época, estava se desenvolvendo um processo de NIR, infrared, que era um sistema bem moderno de análise de materiais. Eu já estava lá trabalhando no laboratório com a professora Graciela e todo aquele grupo lá. E então eu fui indicado para ser um estagiário nessa empresa. Quando eu cheguei na empresa, eu olhei ali, eu me apaixonei pela área de secagem, eu olhei os grandes equipamentos. Eu já conhecia, claro, mas eu consegui ter acesso dentro do processo. E de lá, muito rapidamente, eu dominei aquela área também e fiz muitos amigos, busquei muita experiência com empresas parceiras, com empresas que hoje estão no mercado, são muito grandes no segmento também. Então, me apossei um pouco daquele conhecimento, né? Quer dizer, era a oportunidade que eu tinha estudado, tinha toda aquela base técnica já, e tinha encontrado na minha profissão uma área que me chamava muito a atenção, que tinha duas bases muito importantes, que era uma escala industrial, que era algo que eu tinha sempre buscado na minha experiência, né? E, ao mesmo tempo, um viés de inovação. O que nós podemos melhorar nesse processo para que ele fique melhor, né? Para que ele seja mais produtivo. E ali eu tive essa oportunidade. Uma empresa dinamarquesa que possibilitou, então, que rapidamente eu saísse de uma função de estagiário a gestor de projetos. Então, imagina alguém que estava dentro da universidade, né? Nem formação tinha completa ainda, mas eu já tinha cargo de gerente dentro da indústria praticamente. E foi muito rápido isso. E
por essa diretoria, que era uma diretoria dinamarquesa, ter notado que a gente tinha experiência, eu, né, demonstrava muito mais maturidade, muito mais experiência com aquela área toda, foi possível de ele me colocar, então, em cargos mais de maior responsabilidade. Rapidamente eu conquistei aquilo. Mas quando eu entrei no processo mais corporativo, eu senti que não era para mim. Aí eu me senti preso. Daí eu disse, não é o... Eu não sou... A minha vida inteira eu sempre procurei me distanciar um pouco da fixação de uma única empresa, de querer estar só disponível naquele processo, não ter a liberdade de evoluir, de crescer, de ter a mente aberta para a evolução, né? E eu achei que ali eu poderia ficar um pouco paralisado nisso. Então eu tomei a frente e propus para o diretor da empresa que eu poderia ser então um prestador de serviço dele. E ele me deu essa oportunidade. Eu disse, agora eu tenho as duas coisas que eu gostaria. Eu tenho uma oportunidade de conquistar, né, uma experiência, de desenvolver um projeto de grande escala aqui e, ao mesmo tempo, de criar a minha empresa. E foi então que eu desenvolvi a Serf. Lá eu comecei a Serf e comecei a ser prestador de serviços dessa empresa. E de lá para cá, basicamente, a minha vida inteira foi em função de consultoria de projetos, tanto industriais, né, na base, começando lá na serraria, até a industrialização, até a secagem. Falando desse assunto, secagem de madeira. Por que esse assunto, eu me lembro disso desde quando a gente entrou na faculdade, né, Pedro? O Pedro está aqui também. Era um assunto complexo, é um assunto que tinha ainda tem muitas dúvidas. Por que a secagem de madeira é um assunto tão complexo? Pois é, Fábio. Na verdade, ao longo desse tempo, ao longo desses anos, né, eu tive sempre um viés de desmistificação disso, porque existia lá no passado quase que uma abordagem assim muito pessoal dos profissionais da época. Era muito preso a poucos profissionais do conhecimento. O Brasil ele se desenvolveu na industrialização, né, basicamente com a indústria de madeira nativa. E começou tudo lá, na madeira nativa, né, que hoje tem seus altos e baixos, mas tudo começou explorando mata nativa. Os profissionais que dominavam essas técnicas de secagem na indústria de pisos, principalmente de pisos, que era uma indústria muito técnica, né, eram profissionais super renomados, pessoas que tinham quase que as 7 chaves do conhecimento, né? E os equipamentos que existiam na época ou eram importados, que as grandes empresas tinham possibilidade de fazer isso, ou eram adaptados no Brasil por pequenas e médias empresas que faziam suas adaptações aqui e então construíam os equipamentos e adaptavam automações ou se trabalhava manualmente. Durante muito tempo, a secagem foi operada manualmente. Então, para operar uma secagem manualmente, é necessário ter um conhecimento técnico grande. Por quê? Principalmente na área de madeira nativa. Uma quantidade exuberante de essências florestais que nós temos aí, né? Uma quantidade muito grande. Então, imagina uma indústria de piso, hoje nós temos aqui Curitiba, é referência nisso também, né? Várias empresas, e o operador de secagem secar vários tipos de madeira em secadores diferentes. Então, a pessoa que domina, e até hoje existe esse diferencial, né? Quem domina esse processo, e cada madeira tem sua característica na secagem, ela realmente fazia a diferença. Mas, ao longo do tempo, algumas coisas mudaram, e aí mudaram para melhor. Na sua maioria, as automações dos equipamentos mudaram, né? E também os equipamentos mudaram. Houve a possibilidade de adquirir novos equipamentos melhores. As empresas conseguiram adquirir novos equipamentos de qualidade melhor, com mais tecnologia. E saiu um pouco da mão do operador aquele domínio exclusivo de que ele é o dono da verdade. Porque aí, nos sistemas de secagem, nas empresas, eu sempre comento que tinha lá o afiador de serra, o serrador, o secador, que era a pessoa-chave na empresa, e o dono da empresa. Essas 3 pessoas eram sumidades na empresa. Se o secador saísse, acabava a empresa. Se o serrador saísse, acabava a empresa, né? E se o diretor, o dono da empresa quisesse serrar, também acabava. Então, pessoas supervalorizadas que tinham sua carreira, né, ali, às vezes, muitos anos na prática, aprendendo, tendo essa condição. Hoje não. Hoje existe até uma falta de mão de obra, mas existem treinamentos, existem empresas que
que possibilitam treinamentos na área de secagem, equipamentos, automações mais avançadas, equipamentos muito mais qualificados para o processo. Então, se desmistificou muito isso e se possibilitou abordar a secagem em muito mais... em novas frentes de negócio, né? Qual foi a nossa evolução na secagem de madeira? Quais foram os erros lá atrás que aconteciam muito, na tua experiência, que você via, e que hoje foi corrigido? Qual foi a evolução da secagem? Então, Fábio, o que acontece hoje é que nós temos a possibilidade de adquirir equipamentos mais modernos, né? E a secagem, ela continua sendo um diferencial na indústria, né? Nas indústrias secundárias, né? E de processamento final, mas eu dividiria em 3 etapas. Assim. A primeira delas é a própria indústria de madeira, né? Que ela se dividiu. A gente tem 3 grandes... Eu costumo falar que são 3 grandes grupos também, que são os grupos dos pequenos produtores que entram no negócio agora, produzem aí pouco volume, 300, 400 metros cúbicos, 1.000 metros por mês, e eles não conseguem chegar no nível de atender produtos de madeira seca e nem adquirir secadores. Daí faz aquela secagem externa. Secagem ao ar livre, secagem externa, atendem um mercado de menor valor agregado. Aí a gente passa por um grupo maior de indústria que já produz volumes maiores por mês, 2.000, 3.000 metros cúbicos de madeira, até 4 e aí por diante. Esses caras eles conseguem, então... investir em secadores de maior porte, já com maior valor agregado, e na sua maioria, já possuem negócios de escala. Né? Aqui nós estamos falando de madeira sólida, né? Então já possuem negócios de escala, que ou eles fornecem uma indústria moveleira, ou eles são uma indústria moveleira, ou eles fornecem uma exportação que paga o valor da secagem, e assim por diante. E em terceiro lugar, são as grandes empresas, os grandes grupos que já detêm tecnologia, já detêm equipamentos de alto nível, importam equipamentos de última geração, têm um corpo de mão de obra de última geração e conseguem dominar esse processo com muita facilidade. Né? Possuem estruturas bem formadas para isso. Indústrias de porta, por exemplo, são um grande exemplo. Né? Nós temos várias aí no mercado que se detêm para isso. Indústrias de móveis também, móveis de jardim. A indústria de móveis de madeira sólida de São Bento do Sul era uma indústria muito competente nessa área. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? O que tem acontecido ao longo do tempo no segmento de madeira sólida seca, que é bem importante a gente ressaltar? O que acontece não é tão ligado à secagem em si, mas o mercado de madeira sólida tem se transformado. Então, inclusive as florestas têm se transformado. As florestas do passado possibilitavam toras de grande porte, madeiras de grande porte, que, por sua vez, produziam tábuas de qualidade que geravam produtos para a indústria moveleira. Hoje, o maior mercado consumidor de toras de grande porte é para a construção civil. Isso até é uma crítica da minha parte, talvez, mas se usam toras de 30 anos de idade para a gente fazer tábuas para construção civil para caixaria. E não se usa tábuas de 30 anos de idade para fazer móveis. Então, isso acontece e isso fez com que a indústria da madeira sólida, da tábua sólida que gera produto sólido, diminuísse o seu volume de movimentação, muito também puxado pela indústria de particulados, que é uma indústria que voa no país, né? A indústria de fibra, ela cresce exponencialmente, e então fez com que o mercado de madeira sólida, como a gente está falando agora, de secagem de tábuas, de industrialização de tábuas, quase que virasse um mercado de nicho. Dentro desse mercado, ainda, a gente pode distinguir, assim, separar em duas áreas que são madeiras de baixo valor agregado, que são, por exemplo, cerquinha para os Estados Unidos, madeira para pallet, madeira para cama box. São madeiras que saem hoje de eucalipto, pinos de desbaste, na sua maioria, eucalipto fino, né, e pinos de desbaste, com idade até 5, 6, 8 anos, não tem muito valor agregado no mercado, mas ela necessita secagem. Então, o empresário não pode investir muito numa secagem desse grupo de produtos, porque ele não paga essa conta. Então, eu tenho energia térmica, eu tenho energia elétrica para consumir. Agora, quando eu passo lá para a indústria de portas, né, que não usa, ou que usa madeira sólida, que não usa MDF, uma indústria que usa madeira sólida, ou para uma indústria que faz pisos, ou para uma indústria que faz móveis, molduras, esse tipo de indústria, ele obrigatoriamente precisa se capacitar para o processo de secagem e também precisa se capacitar com uma floresta de qualidade para atender ele. Então, aí são empresas são grupos maiores, que na sua maioria detêm o seu ativo florestal, conseguem consolidar essas duas ideias.
E o que mudou lá na tua pergunta original, o que muda lá do passado para agora? Muda que, se a gente olhar lá no Pará, que eu tenho essa vivência agora, centenas de empresas fecharam. Então, que trabalhavam com madeira sólida para o mercado de exportação. Por vários motivos. Por não trabalhar com madeira 100% de manejo, por não ter competitividade hoje no mercado internacional, e também pelo mercado internacional reduzir o consumo de madeira nativa. Então, o mercado de madeira nativa era um grande consumidor de secagem, diminuiu. Então, o mercado de madeira diminuiu, o mercado de secagem diminuiu, né, de equipamentos. E a tecnologia utilizada nesse processo continua sendo lá da década de 70 ainda. Muito pouca coisa mudou. Porque ela não permite grandes investimentos também. Então, investimentos muito altos nessa escala não permite. Mas, quando a gente vem para as madeiras de reflorestadas, né, principalmente para o pinos, aí nesse caso, existe uma evolução. E essa evolução, muito puxada por essa indústria de cerca para os Estados Unidos e de embalagem. Né? Desculpa, de embalagem também, mas de molduras principalmente, né? E aí, hoje nós contamos com equipamentos que são sistemas, inclusive, contínuos, né? Secagem contínua, que antes era possível se encontrar só lá fora, e hoje existe no Brasil. Mas ele não é acessível para o público intermediário e para o público baixo. Ele tem um valor agregado muito alto de investimento, então as grandes empresas acabam adquirindo isso, com uma escala, precisa ter uma escala muito grande. E aí fica esse vácuo do mercado de o pequeno trabalhar com secagem ao ar livre, os médios ainda um pouco industrializados, mais industrializados com secagem intermediária, e os grandes, sim, aí tem capacidade financeira, né, para adquirir equipamentos. Só abrir um parênteses, o teu conhecimento de secagem é só para madeira serrada. Lâminas, você não tem conhecimento? Não, nunca tive trabalhos nessa área, né? Só madeira serrada. Isso, meu foco sempre foi madeira serrada. E você sempre foi, você se diz, né, sempre com um cara à frente do tempo. Você sempre ficou imaginando equipamentos para atender essa tecnologia. Você acredita que existe a possibilidade de criar essa tecnologia de secagem para médios ou para pequenos industriais do setor? Pois é, Fábio, isso foi sempre uma questão bem pessoal minha, né? Desde aquele tempo que eu iniciei a minha carreira para isso. E lá a minha visão sempre foi de popularizar o sistema, de alguma forma evoluir para popularizar isso, para permitir que pessoas, que empresários de vários níveis pudessem acessar as tecnologias. E simplificar a tecnologia, né? Simplificar essa operação, desmistificar mesmo. Tanto é que eu acabei desenvolvendo vários equipamentos ao longo desse período, né? E eu, por muito tempo da minha vida, eu me dediquei a isso. Iniciando lá, primórdios dos anos 2006, 2007, por ali, eu desenvolvi um equipamento chamado KD-Flex, que foi um equipamento que permitia, então, uma secagem móvel. A gente fazia um equipamento que poderia ser mobilizado facilmente de uma indústria para outra e podia trabalhar com pequena escala. Depois, esse equipamento se tornou uma ideia para vários outros mercados, né? Então, ele foi testado na indústria de linha, ele foi testado na indústria de embalagem, ele operou na indústria de lápis da Faber-Castell, por exemplo. Ele se destacou em vários mercados. Mas ele tinha um tabu. Enquanto que o fabricante de estufas vendia uma grande estrutura metálica com alto valor agregado, esse equipamento ele cabia em cima de um caminhão truque e ele era uma lona e uma gabine. Então ele era muito à frente do tempo e as pessoas não entendiam como é que eu vou manipular isso aqui, é muito difícil e tal. E na verdade era um processo relativamente simples que permitia a empresa expandir rapidamente até que ela conquistasse o valor agregado tal de um equipamento maior. Então ele era um equipamento de transição. Então, esse equipamento foi um dos desenvolvimentos que eu tive. Lá mesmo, nessa empresa que eu trabalhei, na secagem de eucalipto, nós desenvolvemos o maior parque de secagem de forced air drying, que é o sistema de secagem ao ar livre. Com 8 mil metros cúbicos de madeira secando, com um sistema que eu desenvolvi, que era um secador de ar forçado com ar ambiente, que tinha toda uma automação que controlava a temperatura do ar, que media a temperatura e a umidade relativa do ar, e fazia com que acelerasse a secagem ao ar livre, possibilitando um custo de secagem muito baixo. Então, para ter uma ideia,
quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, os ciclos de secagem passavam de 200 horas numa estufa. E depois disso, a gente passou então a trabalhar com um ciclo de 45 dias de pátio nesse sistema forçado, com tábuas de eucalipto de 45 de espessura, e passamos para em torno de 100 horas, menos de 100 horas no processo de secagem final. Então isso economizou muito nos sistemas produtivos dessa empresa. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo tecnologias. Então eu me dediquei muito tempo à consultoria de projetos industriais, desde a floresta até a indústria, mas sempre uma parte do meu tempo eu me dediquei a inovações, a querer desenvolver novas metodologias, novos processos, novos equipamentos. E aí foram várias coisas aí criadas ao longo desse tempo, inclusive uma delas o conceito e o primeiro equipamento dedicado à secagem contínua de madeira. Então, no qual todos esses que eu comentei, inclusive eu tenho patentes requeridas, né? Faço parte como inventor desses equipamentos, e depois esses equipamentos foram para o mercado aí, são hoje sucesso em vários locais, né? Até na África já foi vendido. Isso, um equipamento, esse contínuo especificamente, foi desenvolvido com uma empresa do Brasil e ele foi aplicado por a cultura brasileira ser mais conservadora, né? Então, nós, na época, não conseguimos vender para uma empresa no Brasil e conseguimos, então, implementar na África do Sul. E lá nós prototipamos isso e fizemos funcionar lá. E só para a gente finalizar esse primeiro quadro, assim, pela tua experiência, o que é mais complexo? Secar pinos ou eucalipto? Ou existe uma diferença muito grande? Ou como que é? Fábio, aí eu vou falar como consultor, né? Depende. Porque assim... Sempre em cima do muro. Sempre em cima do muro. Não, depende. Depende. Pinos para quê, eucalipto para quê, né? Então, na secagem moderna, eu até poderia dividir assim, ó, na secagem moderna do eucalipto, que são secagens de eucaliptos jovens, e são agora até 10 anos, 12 anos, que são os eucaliptos que estão sendo processados atualmente, ele é relativamente fácil hoje, secar eucalipto. Ele é muito parecido com o pinos. Da mesma forma que secagem de pinos jovem também é fácil, é mais simples, não demanda tanta técnica dos processos e dos equipamentos. Quando a gente passa para um processo de alto valor agregado, que é, no eucalipto, árvores de 20 anos, 25 anos, árvores mais velhas, né, que detêm madeira de melhor qualidade, para uso, por exemplo, no móvel, né, para fazer uma cadeira, uma mesa, demanda, sim, um processo muito mais específico, muito mais técnico. Da mesma forma que a madeira para o mercado de molduras, né, ou mesmo o mercado de móveis, de pinos, demanda um trabalho diferente, porque são madeiras de maior espessura, são madeiras que dependem de um ciclo um pouco mais lento e de uma acuricidade maior no processo mesmo. Então ele se subdivide. Existe esse grande mercado de madeira jovem, que é de baixo valor e de secagem mais fácil? Existe. É o maior mercado hoje. E também existe o mercado de madeiras de maior valor agregado e de madeiras com tecnologia maior aplicada à secagem para garantir lá, por exemplo, que uma moldura não tem uma microfissura, uma fissura lá na aplicação do seu acabamento. Existe, e grandes empresas fazem isso muito bem. Entendi. Então tá bom, conversamos aqui nesse primeiro bloco com o Gabriel Marques, falamos bastante sobre secagem de madeira, e agora vamos continuar falando também de secagem, mas eu quero saber sobre a teca, agora que você está trabalhando, madeira de teca, que é lá na empresa GBF Madeiras e Floresta. Esse programa que está sendo patrocinado pela Máquinas Águia, que é uma empresa fabricante de máquinas para serraria e beneficiamento de madeira localizada em São José dos Pinhais. E esse ano está completando 55 anos na indústria da madeira. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com Gabriel Marques, neste bate-papo que a gente falou bastante aí sobre secagem. O episódio de hoje, reforço aqui, é patrocinado pela empresa Máquinas Águia, que é uma empresa fabricante de máquinas para serraria e beneficiamento de madeira, localizada em São José dos Pinhais. Fabrica projetos personalizados para serrar teca, mogno africano e outras madeiras.
Nesse ano, a empresa está comemorando 55 anos de atuação na indústria madeireira. Um abraço aí novamente para o Wilson, Elcio e o seu Antônio. Gabriel, vou tomar um pouquinho do seu tempo só para pedir para o pessoal de casa. Curta esse programa, é muito importante aí para o nosso trabalho. Compartilhe se você está gostando do conteúdo e se inscreva, principalmente se inscreva para você estar acompanhando aí todos os programas do podcast Referência. Eu estou pedindo isso, Gabriel, porque a audiência está bem legal, mas eu acho que é um produto novo para a indústria da madeira de base florestal e as pessoas esquecem de curtir. Então, por gentileza, eu deixo a minha gratidão se puder aí curtir e se inscrever no nosso canal. Estava falando aqui da Máquinas Águias, que é especializada em serrar teca. E você está numa empresa que se chama GBF Madeiras e Florestas, localizada no sul do Pará. Me lembra a cidade novamente, que eu esqueci. Então, Fábio, a cidade é Santana do Araguaia. Santana do Araguaia. Quanto tempo você está lá? Olha, esse projeto eu já rodo com ele há 10 anos aproximadamente. Entre 8 e 10 anos aí. A gente iniciou o trabalho. E como que você iniciou lá como diretor de operações? Então, ali foi um trabalho que iniciou como consultoria, né? E depois, ao longo do período, virou um negócio, uma parceria de negócio entre a nossa empresa e os empresários donos do investimento inicial. Esse grupo é um grupo do interior de São Paulo, eles são o grupo GBF, Gino de Biase Filho, é o grupo da região de Novo Horizonte, de São Paulo, né? É uma família muito conceituada, né? Só uma curiosidade aqui, eu sei que quem nos acompanha gosta muito de futebol. Eles comandam o time do Novo Horizontino? Isso, uma parte da família, sim. Eles são os proprietários lá, os primos do Gino de Biase, né? São proprietários do time, são do ramo aí. Do ramo também do futebol. Só para abrir esse parênteses. Então você está com eles lá desde Isso. Desde há 10 anos. Mas você começou apresentando consultoria. Isso, consultoria. E lá foi muito interessante porque eu cheguei até eles, na verdade, com a venda de um equipamento de secagem, com o trabalho de um equipamento de secagem. E chegando lá, eu vi que o problema deles não era a secagem. E aí, naquela época, a minha ideia maior era sair um pouco da consultoria. Eu já estava querendo descolar um pouco da consultoria e trabalhar mais com viés de equipamentos, em projetos, em desenvolvimento de projetos. Mas, como o sangue, né, tá no sangue, essa coisa da consultoria, eu não pude ver aquela empresa na situação que estava, com o potencial que ela tinha e entendendo que ali tinha realmente uma demanda muito grande por profissionais da área, né? E aí foi então que o proprietário, o Gilberto de Biase, que é o proprietário, junto atualmente hoje com o Gino de Biase Neto, que são as duas pessoas que são proprietárias desse negócio de madeira, do grupo, né? Eles têm outros negócios no grupo, mas o negócio de madeira é de propriedade dos dois irmãos. E eles me convidaram, então, para iniciar um suporte de consultoria para eles. E naquele momento eu acabei, entre aspas, vendendo equipamento, mas não entregando equipamento, porque eles nunca precisaram daquele equipamento naquele momento. Depois, claro, a gente teve outras negociações em cima disso, mas ao longo desse tempo eu fui, então, capacitando a empresa deles para que chegasse ao que ela é hoje. Inclusive, a minha primeira pergunta sempre foi, por ter esse histórico florestal todo que eu tenho, né, e essa vivência no ramo, quando eu encontrava, ou quando eu encontro, né, a indústria naquela situação, e eu vejo que o problema deles não é a indústria, na sua maioria, o problema começa na floresta. Então, o primeiro questionamento é se eu posso visitar a floresta. E ali tudo começou. Então, quando eu visitei a floresta, eu vi que lá na floresta demandavam, então, processos e procedimentos para que, no futuro, a madeira, ao chegar na indústria, tivesse condições de industrializar. Então, a indústria, ela é dependente da floresta. A indústria de madeira, né? Mas ela depende de uma floresta de qualidade. E aí, quando nós, junto com eles, né, visitamos as operações e eu acabei conhecendo um pouco mais a dinâmica, eu entendi que o primeiro trabalho seria na floresta. E aí ele ficou até um pouco espantado porque como é que eu era era alguém da indústria, dominava a secagem, como é que eu tinha que atender a floresta agora? O Colégio Florestal de Iraqui. Tudo começa lá, né? Depois passa pela faculdade, mas e assim por diante. Então, a minha base florestal de Irati também, né, me possibilitou isso, e entre outras experiências que eu tive em plantação, viveiros e tudo mais,
a melhorar o processo deles lá e então capacitar essa E o que empresa. tinha de falha na floresta? Quando você chegou lá? Normalmente é assim, Floresta Teca. os empresários desse segmento, quando são investidores, na sua maioria, têm aquela gana de plantar o máximo possível. Então, ele foi, na época, lá nos anos de 2006, por aí, orientado, ele buscou essa essência florestal no mercado porque houve uma disrupção lá na condição de uso da terra dele. Eles sempre foram pecuaristas, né? Por muito tempo foram pecuaristas na região do sul do Pará. E os pastos começaram a ficar danificados por cigarrinha, que é uma praga que atinge a pastagem. E aí começaram a eliminar os pastos, eles não tinham mais pasto para o gado, e o gado entrou num período de queda de valor, e com isso eles ficaram desestimulados com a criação de gado na região. E o Gilberto é uma pessoa muito dedicada a essa parte florestal, conheceu a essência na região, sabia que na região de Belém já tinham plantado, sabia que na região de Redenção tinham plantado, Redenção do Pará, foi em busca do conhecimento, trouxe um especialista e começaram a plantar na região. E plantaram mais de 3 mil hectares de área, só que ela é uma essência que demanda cuidados como uma criança, e depois de um certo tempo ela vira um adolescente revoltado, e até que ela vira um idoso mais comportado, mas até ela chegar nessa época demora muito. Você já falou para mim isso uma vez que é caro, né, ter uma floresta de teca. Exatamente. E no passado também acontecia muito o seguinte: houve um incentivo muito grande para o plantio, porque dizia-se que a teca era ouro em árvore quase, né? Que valia muito dinheiro, que era um alto valor agregado, e realmente ela possui essa característica, mas para que ela possua essa característica, muito trabalho precisa ser feito. Algumas empresas do Brasil fazem isso muito bem feito, as pioneiras principalmente, mas muitos outros produtores vieram nessa onda de plantar florestas de teca, mas não conseguiram manejar corretamente, o solo não era apropriado, as condições de silvicultura dela são bem características da essência, né? Então elas teve uma dificuldade muito grande nos plantios. Então, do tipo assim, uma floresta com 20 anos ter o volume de madeira equivalente de uma floresta de eucalipto de 3 anos. Então, assim, muito diferente das essências comerciais, né? E isso era prejuízo. E isso gerou muito prejuízo também no mercado para pessoas e produtores que não tinham conhecimento técnico da cultura. Esse empresário especificamente investiu sim com um profissional na época, regional, iniciou um trabalho, mas naquela gana de plantar, de substituir áreas que eram danificadas por essa cigarrinha, que eram pastos degradados por floresta, ele começou a migrar essas áreas e não necessariamente em todas as áreas eram de qualidade também para a floresta de teca. Eles não sabiam muito bem disso. E essa floresta de teca foi crescendo em áreas boas e ruins. E quando eu encontrei o projeto lá, o que acontecia? Existia uma grande estrutura já formada, um trabalho muito bem feito de base, de plantio e tudo mais, mas o volume de mão de obra demandado para a manutenção da cultura é muito grande e de recursos. Então a gente teve que replanejar tudo isso para começar a refazer os manejos, os desbastes das áreas, os manejos, as desramas, né, que são as podas, e todo o processo de planejamento para que a árvore rapidamente reagisse, né, e pudesse gerar madeira de qualidade. Vocês plantaram mais? Não, a área continua sendo 3 mil Isso, hectares. Continua sendo a mesma área. E a colheita mecanizada? Sim, aí também foi uma outra etapa do meu trabalho lá, que foi, então, substituir o processo de colheita manual por um processo mecanizado, né, trazendo equipamentos adaptados para a região. A gente trabalha com feller lá também, então derrubando todo mecanizado, faz arraste mecanizado, tem todo um processo hoje. A colheita se aproxima do eucalipto? É muito parecido para madeiras de pinos, desbaste de pinos, porque é uma floresta que demanda desbaste, né? Então, no primeiro, não é um corte, ele é muito seletivo, né? Muito mais do que sistemático. Então, eu preciso escolher as árvores que eu irei derrubar. Quase um manejo. É um manejo. A todo tempo ele é um manejo. E imagina que os plantios mais modernos começam com 625 indivíduos e ao final de 18 anos estão com 150, né? Menos de um quarto dos indivíduos ficam na floresta. O restante precisa ser retirado para dar condições de crescer a floresta. Então, foi
foi uma experiência, e é uma experiência muito grande, muito gratificante para mim, que sempre procurei inovar, desenvolver, criar, buscar novos horizontes, né? E foi um desafio, porque eu sempre tive um certo, lá no passado, quase que um preconceito com a Teca, dizendo, poxa, ela é um mercado de nicho, é muito pequeno, e até nunca acreditei muito que ela desse certo no Brasil. Você nem imaginava, então, que ia entrar no mercado. Não imaginava, e é sempre assim, né? O destino joga a gente sempre É verdade. no outro lado, né? E aí, com isso, estando dentro do negócio, eu percebi que os desafios são maiores ainda, mas é preciso ter, então, um volume de conhecimento grande para fazer o negócio dar certo. E aí eu me encaixei muito bem no processo e fui convidado pelos empresários para fazer parte do grupo. E hoje eu faço parte do grupo, do grupo na área industrial, né? Tenho uma participação na indústria e gerencio toda a operação. E aí uso o meu lado de gestor, né, também, que eu tenho evoluído e aprendido a cada dia mais. Era uma área que eu não dominava muito e fui ao longo do tempo, eu sempre fui mais o consultor, né, aquele que dava as orientações, e muito menos o gestor, mas passei a ser mais gestor, então agora, no final. E hoje eu sou, então, o gestor dessa cadeia produtiva toda. Quantos colaboradores nessa hoje gestão? Temos em torno de 130 entre fixos e variáveis que trabalham. E a madeira, ela é para exportação, que vocês produzem, para o mercado interno também? Também. Hoje tem a floresta, enquanto ela exige o manejo, a madeira do manejo, na sua maioria, ela é para o mercado interno e parte vai para exportação na Índia, como blocos, né? Ela é exportada em blocos. Na Índia é usado para construção civil, para molduras de portais e até para aberturas, portas e janelas. E no mercado interno? No mercado interno ela é muito conhecida na tábua de carne. A gente vê tábuas de carne aí, né? Com aquele desenho da Teca. A Teca é mais conhecida para isso e é mais conhecida com painéis de revestimento decorativo, móveis, tampos de mesa, coisas desse tipo. Por que ela também é usada muito para ambientes de banheiro? Ela tem uma resistência maior à umidade? Exatamente. A Teca tem uma propriedade natural de expulsão de água. Ela permite, então, que não tenha uma degradação tão rápida, né, da madeira, né, em contato com a água. Mas ela é muito mais eficiente quando ela é em contato com água salina. Então, tanto é que ela é utilizada em decks de navio, decks de iate, em lanchas de alto valor agregado. Ela é utilizada para isso. Mas aí é preciso que ela tenha, então, uma idade mais avançada. Florestas jovens não são utilizadas para isso. Florestas acima de 30 anos, 25 anos, elas já começam a ser utilizadas para esse fim. E ali, sim, elas têm um maior valor. A madeira tem um maior valor. Ela é de origem asiática, né, da região da Indonésia. Então, ela é uma madeira nativa. Assim como nós temos aqui ipê, jatobá e outras coisas, né, que são madeiras muito valorizadas e que são madeiras nativas. Lá, essa madeira, ela é muito consolidada no mercado, e tanto que ela já foi dita a madeira mais cara do mundo, e ela era vendida em leilão, toras vendidas em leilão por ser super valorizada. Podendo chegar a valores astronômicos assim do metro cúbico. Mas não reflete a nossa teca brasileira, a teca jovem, que é chamada, que é plantada aqui na América do Sul, na América Central. Você fala teca jovem, 30 anos é jovem. Ainda é jovem. Porque lá já deve ser o quê? 60, 70? Exatamente. São madeiras nativas com mais de 100 anos, às vezes. Né? Entendi. Mas o mercado já permite esse consumo de madeira jovem, ele tem uma demanda grande. E, para ter uma ideia, hoje, não sei se eu estou muito atualizado nesse número, mas a última estatística que eu tinha é que o Brasil detinha em torno de 70 mil hectares somente de teca. Isso que eu ia perguntar, qual o tamanho tem? Então, 70 mil. É um nicho, pouco. É uma coisa muito pequena, perto de 7 milhões ou mais de florestas de eucalipto. E muito hoje, passa por isso, porque não é barato você plantar teca. Não é barato, é uma cultura de longo prazo que não vem de encontro com a consciência do empresário atual, né? E também precisa estar muito bem amarrada com uma fonte de capital que mantenha o custo da operação durante todo esse tempo. Porque ela vai gerar receita viável nos últimos anos, no seu corte final. Antes disso, ela é uma consumidora de recursos. E por isso não é qualquer empresa que consegue manter o projeto a longo prazo. Hoje, então, o mercado que existe das florestas de teca é para abastecer as próprias indústrias que já têm essa floresta. Ou existem pessoas plantando teca para vender para as indústrias? Existe a demanda ou não tem? Na verdade, até
existem médios produtores que plantam, sim, essa essência, né? Ou até investidores que entram no negócio, mas hoje já muito mais capacitados, muito mais, com muito mais informação, muito mais informados, né? Então, ela é uma cultura que ela tem um resultado excelente. Eu diria que ela é excelente. Se hoje eu tivesse capital para implementar um novo projeto numa área que é totalmente compatível com ela, seria super viável de plantar teca. Mas é preciso ter uma base econômica para manter esse projeto até o corte de 18 anos e paciência para suportar um ciclo de 18 anos. Né? Então, não é para qualquer um, tem que ter um plano de empresa para isso. Então, o que tem acontecido é que isso está hoje sendo desenvolvido por poucas empresas no Brasil e são as empresas consolidadas, que têm negócios internacionais, que têm já uma relação da cultura com o mercado, né? O processo industrial que você cuida é o mesmo das indústrias, vamos dizer, que a gente tem mais acesso? Ele é secagem, serrada, madeira serrada? Sim, todo o processo. Não tem nada diferente. Na verdade, nós temos a cadeia produtiva completa, né? Então, hoje, nós só não implantamos novas florestas na fazenda, mas nós manejamos a floresta, então nós temos manejos a partir do 8º ano de plantio, 9º ano, com madeiras mais jovens. Depois nós temos hoje já madeiras de 16 anos sendo cortadas. Então nós fazemos um processo de exportação de toras a partir da fazenda e depois nós temos uma transferência de toras de madeira para a serraria, onde nós fazemos a industrialização, então o processo primário da serraria nessa indústria e também o beneficiamento da madeira na indústria de beneficiamento, onde possui o processo de secagem. Depois nós temos lá processo de 4-face, preparo inicial da madeira. E nós temos até um processo de produção de madeira de painéis de finger. Então, nós temos a cadeia completa. Só não fazemos o acabamento do painel, que é a pintura, por exemplo. Mas ele sai lá pronto para que o marceneiro faça a pintura, se ele quiser. Ou ele pronto para uma indústria de tábuas de carne usinar e processar ela. O mercado principal no Brasil está em São Paulo? São Paulo, nós vendemos para os principais atacadistas, né, os distribuidores de São Paulo. E também vendemos para o mercado que é um grande mercado, que é o mercado de tábuas de carne. Que vocês vendem para a empresa, vou falar que o nome é Tramontina, que é bem conhecida nesse segmento. Isso, eles são os maiores produtores hoje de tábuas desse mercado, né? Mas eles produzem ou eles não têm floresta de teca? Não, eles compram hoje de vários fornecedores, eles compram a tábua pré-pronta, já montada, e depois eles fazem os processos finais lá na indústria. Também é uma transição do projeto deles lá na Tramontina Belém, né? Que é a indústria de madeira. E nós somos um dos grandes fornecedores deles. Recentemente eles venderam a unidade deles no sul. Isso, que era a madeira sul. Venderam para uma indústria de portas. Isso. Então você que está aí nos assistindo, quando você for fazer a tua carne, né, cortar ali o churrasquinho, aquela madeira vem muitas dessas florestas de teca. Da nossa e de muitas outras que tem por aí. E a aí. floresta está com o ciclo completo? Ciclo completo, sim. Hoje temos 16 anos até 8 anos, né, aproximadamente, assim, que tem lá. E a secagem de madeira é complexa da teca? Ou é também como consultor? Depende. Não, ela não é complexa, não. Ela depende de alguns conceitos básicos ali da secagem. Mas o mais importante do processo de secagem é adaptar o sistema à operação e à região, né? Imagina, eu estou no sul do Pará numa condição operacional bem restrita de mão de obra. Lá não existe uma cultura florestal, uma cultura industrial madeireira, nada disso. Então a gente está formando isso lá. O que eu tive que fazer é desenvolver um equipamento específico para aquela operação. Então lá, hoje nós temos um equipamento mais dedicado para essa secagem, que opera tranquilamente, tem um ciclo muito competente para a teca e gera um produto de alto valor agregado. Maravilha! Quantos anos já você está nesse mercado todo, então? Desde o formato... Falar de 95 para frente, 95. Né? Dá para... Empresário tem altos e baixos. Todo tempo. Vida, né? Qual foi o teu momento, assim, vamos dizer, mais baixo? Pois é, Fábio, quando... Eu acho que tive uma experiência aí que foi ter dedicado um longo tempo da minha vida no desenvolvimento de um equipamento, foi nessa transição dos processos de secagem, de consultoria de secagem, né? Onde eu, então, fiz uma parceria com uma empresa do mercado, desenvolvi um equipamento, colocamos no mercado, o equipamento se tornou um sucesso,
E naquele momento eu passei a não fazer parte mais da empresa, por motivos internos dessa parceria não ter dado certo. E aquilo me desmotivou um pouco no ponto de vista de desenvolvimento, de querer inovar no mercado, por que eu preciso ser essa pessoa inovadora se eu poderia ser um super técnico competente numa grande empresa. Então aquilo me trouxe para uma outra realidade. Mas aquilo me fez desenvolver uma nova empresa, um negócio que era, na minha cabeça, foi uma saída que foi disruptiva, inclusive, que foi criar uma startup no Polo Tecnológico de São Leopoldo, na Unicinos. E aquilo foi a minha saída pessoal, assim, para minha cabeça abrir novamente para os desenvolvimentos. E de lá eu construí eu chamo que é o meu hobby, é o meu vício diário ali, que é o desenvolvimento de equipamentos. Eu tenho hoje um escritório de engenharia que faz isso, muito personalizado, muito dedicado a empresas que querem conhecer o meu trabalho. E que é a empresa Drytec. Que é a Drytec, isso. Hoje a Drytec é uma empresa basicamente de projetos, ela não fabrica mais, mas ela se dedica a fazer trabalhos exclusivos de alta capacidade para empresários que tenham vontade de ter um diferencial. Você atua também na área de elementos. Exatamente. Hoje os grandes... E aí vem essa contradição quase no mercado, né? Poxa, mas tu é o cara da secagem, como é que tu foi para o outro lado? Então, a secagem me permitiu conhecer outros mercados. E um deles, que é o que eu atuo hoje, é o mercado da área de alimentos. E um dos grandes mercados que eu atuo, muito com envolvimento também de uma outra empresa que nós temos na família, que é no mercado pet food, no mercado de secagem para produtos na área animal. Então, hoje nós temos um desenvolvimento tecnológico muito reconhecido nesse segmento, em paralelo aos desenvolvimentos de secagem de madeira. E o melhor momento está sendo agora, na GBF? Eu acho que eu tive bons momentos também como desenvolvedor de tecnologia, eu acho que como empresário do ramo de consultoria, sempre fui muito bem valorizado pelos meus clientes, sempre fiz ótimos trabalhos, consolidei empresas em locais que não existiam, mudei a cabeça, assim, incentivei a mudança da mentalidade de muitos empresários, né, que tinham lá, às vezes, uma floresta que não tinha o que fazer com ela e, ao final, gerava produto de alto valor agregado. Então, eu tive bons momentos nesse segmento, mas agora eu estou tendo uma experiência diferente, que é ser gestor, dono de parte de um negócio, né, de uma indústria, e estar no lado do gestor, né, olhando agora como gestor e não como consultor. Então, isso é uma experiência bem diferente, bem completa para alguém que tem uma carreira como a minha, que foi possível conhecer por dentro e por fora muitas empresas, muitos processos, muitos negócios. Eu procuro ajudar muita gente ainda no mercado, sou muito conhecido de vários fabricantes, de vários fornecedores de tecnologia aí do mercado. Gosto de tenho uma marca de que eu sou aquela pessoa que auxilia nas vendas, gosto de incentivar, gosto de indicar empresas e possibilitar que tenham um melhor retorno, melhor resposta técnica, né? Sou muito sério nesse retorno ao cliente. Nos equipamentos da Drytec, especificamente, nós sempre investimos em alta tecnologia, equipamentos que tinham alto valor, mas que também tinham uma garantia de longo prazo. Eu vou aproveitar para fazer um comentário aqui rapidamente, bem específico, que foi de uma situação recente no Rio Grande do Sul sobre aquelas enchentes. Certo, né? Aquela tragédia. Não sei se eu posso falar sobre isso, claro. Mas eu vivenciei isso de perto na minha cidade, que é São Leopoldo, e o que aconteceu lá? Um dos clientes nossos do mercado pet food tinha adquirido um equipamento há 2 anos atrás conosco, um equipamento de valor bem alto, foi desenvolvido exclusivamente para ele, ele tem um produto específico, ele vende para o mercado norte-americano, e esse produto passa pelo secador que a Drytec desenvolveu para ele. E, em um determinado momento, eu ligo para esse empresário e pergunto como é que está a situação da tua empresa. E ele me diz, Gabriel, eu estou com toda a fábrica 4 metros embaixo d'água. Uma fábrica que tinha 100 anos. Puxa, e nós ali com a nossa base no centro de São Leopoldo não foi afetada com isso, mas... E aí, como é que eu posso ajudar essa pessoa, né? Eu tenho lá um equipamento que a gente vendeu recente, muito novo, que era equipamento-chave para a empresa dele. Para ter uma ideia, esse equipamento substituiu 10 pessoas na produção dele, né? Modernizou o processo, fez toda a diferença.
E ele estava com aquilo lá sem muito bem saber, inclusive desmotivado. Eu vou perder todo aquele investimento, Gabriel, o que vai acontecer? E aí nós lá do outro lado nos reunimos lá com os engenheiros e fomos pensar como é que a gente vai agir quando a água baixar. O que nós vamos fazer para ele quando a água baixar? Então a gente desenvolveu um pequeno manual de boas práticas lá para quando a água baixasse e imediatamente quando isso aconteceu nós fomos fazer uma inspeção no equipamento. E indicamos para ele, com o nosso técnico, como a gente poderia fazer então a desmobilização da parte eletrônica, que era o mais afetado. E toda a estrutura que nós pensamos para ele já era uma estrutura pensada para não ter problema com oxidação. Então, no momento da aquisição, ele não tinha pensado muito nisso, mas nós pensamos para ele. Então, se a tua máquina tiver problema com oxidação, a gente já resolveu isso no projeto. E o que aconteceu? A máquina baixou a água, nós limpamos a máquina, auxiliamos no processo de limpeza. Ele não tinha condições de adquirir, porque ele perdeu milhões de reais na indústria. Então, nós emprestamos um equipamento para ele que gerencia um painel eletrônico que nós tínhamos em estoque. Emprestamos para ele, conectamos na máquina dele. Uma semana depois, a máquina dele estava funcionando. Zero. Sem custo nenhum para ele. Nós demos todo o suporte para que a máquina funcionasse. E ele colocou a fábrica em marcha em 2 semanas depois que baixou a água. Então, nós conseguimos dar esse suporte para ele rapidamente, sendo local. E assim, como uma pequena atitude nossa, como empresário da região, podendo contribuir para aquela condição tão triste que foi de vários empresários perderem muita coisa. Foi muito triste. Então você faz São Leopoldo, tá sem aeroporto agora, né? Pois é. São Leopoldo vai para Brasília e depois vai para o sul do Pará, na cidade de Santana do Araguaia, cada 20 dias. Isso aí. Caramba, é chão, né? E só para uma curiosidade, quantos mil habitantes tem Santana do Araguaia? Santana do Araguaia tem em torno de 35, no último censo agora, 35 mil habitantes. 35. A maioria dos teus funcionários é de lá. De lá, são todos de lá, ou da região de Redenção do Pará, que fica um pouco acima, é uma cidade um pouco mais conhecida, né? Um pouco maior. Quantos quilômetros dali? 190 quilômetros. É logo ali. É logo ali. 190 lá no Pará é logo ali. Sim. Estamos conversando aqui com Gabriel Marques, apoio da Máquinas Águia, essa empresa de beneficiamento de madeira localizada em São José dos Pinhais, que está completando 55 anos de idade. Um abraço aí para o Wilson, o Elcio, o seu Antônio. Você conhece o Wilson e o Elcio, né? Sim, pessoas são muito boas. Bem tradicionais do mercado. Boas pessoas aí no mercado, conhecidas. Bem conhecidas. Deixa eu Agora a gente vai aqui para finalizar o nosso programa. Tem um quadro aqui no podcast Referência que se chama Isso é Referência para Você. Então a gente vai colocar algumas imagens aqui, Gabriel. E daí você vai me dizer se isso faz sentido para você, se é referência ou não. Vamos lá, Barba. Chimarrão. É referência para você, Gaúcho Tchê? Pois então, esse é um companheiro, né, das horas mais difíceis aí e das horas boas também. Então ele é... Tradicionalmente a gente aprende desde pequeno, né, que chimarrão faz parte da nossa cultura, da nossa vida. Meus filhos, eu tenho uma filha de 2 anos de idade, ela já... Na verdade, você tem 3 filhos. Tem os filhos, mas a minha caçula compartilha o chimarrão, cada um já ganha sua cuia praticamente quando nasce. Então, todos nós lá temos essa cultura do chimarrão, isso é muito importante para nós, e a gente leva isso para todos os lugares do Brasil e para o mundo, né? Eu gosto de chimarrão, só que eu não sei fazer isso aqui, rapaz. Eu não sei colocar isso é bem fácil. Ali. Isso é bem fácil. A erva. Inclusive, existe uma escola do chimarrão, né, que visita várias feiras aí lá, um projeto bem interessante. Mas o chimarrão, a erva mate, né, ela tem tradicionalmente essa questão cultural nossa de infância, né? A gente aprende desde pequeno que ela faz parte da cultura gaúcha. E também do sulista, né? Eu aprendi também, vivendo no Paraná, eu cultivei muito essa cultura aqui no Paraná também. E hoje levo isso para o Pará. Isso quando eu levo... Você toma chimarrão? Sim, levo chimarrão. Aquele calor? Normalmente na madrugada, né? Acorda cedo, toma um chimarrão e depois sai com a energia já pro dia inteiro aí. É isso Maravilha. mesmo. Próximo, Barba. Um bom gaúcho tem que gostar de chimarrão. Gaúcho de Bagé. Culinária. Isso também é uma outra... Eu acho que tem muito a ver também com a cultura do Sul, né? Que é cultivar a mesa, né? Ter essa relação com a família à mesa. Então, desde pequeno eu tive isso com meus pais, de ter reunir-nos na mesa, almoços e jantares sempre juntos com a família. E depois aprender a cozinhar.
eu saí muito cedo de casa, então eu também tive que aprender isso. Eu aprendi em casa muito cedo também, que deveria saber cozinhar. E ensino meus filhos a fazer isso. Então, para nós, a cozinha é o ponto-chave lá em casa, tanto que é o maior investimento da casa, sempre estar na cozinha. E você, como bom gaúcho, o churrasco deve dominar. Claro, gosto Mas muito. qual que é o prato de culinária que você manja? Dá pra surfar em vários aí, viu? Desde... Não tem uma especialidade? Tem várias. Eu gosto muito de... Na verdade, assim, tradicionalmente nós temos o costelão 12 horas, que é feito pelo menos umas Mas duas, isso não é três na vezes por cozinha, ano. né? Não, aí na cozinha nós temos vários Costelão outros tem pratos. que ser com torres. Nós temos pratos com base em peixe, tipo salmão ao forno, a gente faz muita coisa. Depois nós temos lá uma bem tradicional do Rio Grande do Sul, que é o ossobuco, que é um ossobuco ao molho. A gente faz isso com massa, macarrão, né? A gente chama de massa, né? Mas é um macarrão. Eu gosto muito de fazer pizza também, eu sou Pizzaiolo? Desenvolvi muitos anos nessa área, gosto bastante. Sou até formado na área, numa escola de pizza, inclusive. Sério? Aonde isso? Num curso de escola italiana de pizza, eu fiz esse Mas no curso. Rio Grande do Sul. Uhum. Mas é um curso nacional, ele é uma escola italiana mesmo, que vem para o Brasil, né? Mas foi legal. E, na verdade, todos os pratos da culinária gaúcha aí que a gente pode fazer. Gaúcho come bem. Eu adoro a Serra Gaúcha. Comer polenta, frango. Vai me ajudando aí. O arroz lá não é arroz carreteiro. O arroz carreteiro, ou o risoto, galinhada. Né? Como que é o galo canto? Primo canto. Primo canto, isso. Primo canto, que é o primeiro canto. É um frango que dá o seu primeiro canto. É o frango filhotinho. Novinho, né? Tá. Isso que é o primo canto. Não, é muito bom. O Rio Grande do Sul. Uma radite, né? Com uma polenta. Chega a dar água na boca, né? Isso é muito bom. Maravilha. Vamos então ao próximo. Esse é bem curioso. Aeromodelismo. Pois é, isso foi eu tive na minha infância uma experiência interessante eu convivi muito tempo, muitos anos, antes de eu ir para o Paraná, com o Aeroclube de São Leopoldo. São Leopoldo tinha um aeroclube muito famoso, que tradicionalmente formou muitos pilotos no Brasil, e eu tinha dois amigos assim de infância, quase meus irmãos, que o pai dele era dono de uma oficina dentro do aeroclube, então eu vivia no aeroclube. Mas eu nunca quis ser piloto. Não sei porquê, não tinha talvez tinha um pouco de receio, e não quis ser piloto, mas eu poderia tinha tudo para isso, estava dentro do aeroclube, tinha conhecidos, tinha a oportunidade de lavar avião para fazer horas, se quisesse, mas não fiz. E anos depois, eu acabei gostando do aeromodelismo e fui para essa área, tenho alguns aviões, agora tenho voado menos, mas durante muito tempo eu tive vários aeromodelos aí, aqui no Paraná, lá no Rio Grande do Sul, em vários lugares. Em que tamanho que são esses? Às vezes grandes, aí, com envergaduras de 2 metros, 2 metros. Quem é apaixonado por isso também é o Caetano. Eu acho que é Caetano, o nome dele, que foi diretor da Sincol. Sim. Ele é apaixonado por então, como com esse viés de desenvolvimento, de querer inovar, construir, gostar de automação, gostar de mecanismo, né? É você que mexe. Então eu sempre mexo, construo, projeto, faço peças. Por combustível. Hoje eles são elétricos. São elétricos hoje. São eletrificados muito mais do que os a combustão, mas eu tenho a combustão também. Tenho os motoplanadores, eu gosto muito do É um investimento alto. Investimento alto. Tem o drones hoje, que é mais moderno, né? Não tem tanta graça, porque não tem esse efeito. Não tem a decolagem. Não tem a pista, não tem que quebrar. É difícil de quebrar, era um modelo que quebra mais fácil. É muito manual. Isso. Aí tem que ter habilidade, né? E o meu filho hoje, meu filho de 5 anos, ele gosta um pouco mais disso, então hoje ele já tem uma atenção já com isso, convive um pouco comigo nesse... Então tá bom. Gabriel Machado Marques. Machado, mas não somos parentes. Eu acho que não, né? Acredito que não, né? Talvez lá, né? Os primórdios, né? Nos Machado. Apesar que eu me criei bastante lá em São Leopoldo. Meu pai é gaúcho, lá de Santa Maria, então eu tenho uma ligação forte com o Rio Grande do Sul. Deixo minha gratidão, Gabriel, por ter vindo lá de São Leopoldo, vim aqui para Curitiba, fazer esse bate-papo conosco aí, e eu deixo a oportunidade de você dar a tua visão aí do mercado madeireiro, florestal, com o que você enxerga o futuro do nosso segmento. Pois é, eu até, em primeiro lugar, agradeço essa oportunidade, né, com o Grupo Referência aí, é uma empresa que eu acompanho já há alguns anos, né, sempre tive uma boa relação aqui com essa informação, e ela é o que o próprio nome diz, né, como poucas aí, ela é a referência do mercado. E assim como vocês
se transformam ao longo desse mercado, né? E se transformaram muito ao longo desses anos, 20 e tantos anos que eu conheço, que eu compartilho com vocês aí os desenvolvimentos na área. O mercado florestal brasileiro se destaca no mundo como um grande expoente. Mas, do ponto de vista de madeira sólida, que é onde eu acabei me dedicando toda essa vida, eu sinto um pouco de receio em relação ao nosso futuro. O mercado brasileiro ele está se destacando para o grande mercado de fibras, né? Que é, na sua base, o mercado papeleiro, que cresce exponencialmente no Brasil, assim como o mercado de fibras no MDF, painéis de particulados, né? Então, os painéis também, em seu paralelo, crescem. E o que esses dois grandes mercados têm de diferença? Primeiro, eles têm grande consumo no mundo e no Brasil. Segundo, no caso de madeira sólida, o MDF substituiu a madeira sólida, substituiu os painéis compensados, substituiu os painéis sólidos colados. Por quê? Porque ele permite uma simplicidade de operação, ele permite uma abordagem por um grupo maior de usuários, ele também permite uma qualidade muito boa. Hoje as empresas são super competentes, têm alto valor e alta qualidade nos seus produtos. Mas o mercado de madeira sólida, ele tem passado por uma provação ao longo dos anos, porque ao mesmo tempo que ele é visto hoje, quando a gente vê uma mesa de móvel de madeira sólida, e a gente se apaixona por ela, quem gosta de madeira, né? Vê um conjunto de cadeiras de madeira e a gente fica muito entusiasmado com aquilo ali. Hoje, para produzir aquela peça, a gente precisa fazer uma busca muito grande no mercado, porque primeiro depende de uma floresta de qualidade, depois depende de uma mão de obra que está sendo... que sumiu do mercado, que ela está desaparecendo, que são aqueles marceneiros antigos, né? Que aquela marcenaria mais tradicional, que era aquelas indústrias que tinham equipamentos mais tradicionais que produziam isso. E passa hoje a uma indústria mais automatizada. Então, ou a gente vai para um mercado mais automatizado, ou a gente perde um pouco essa característica. E o mercado de madeira sólida, então, ele precisa se transformar. Então, aqui o desafio é como transformar esse mercado, como trazer ele de novo para popularizar ele, né? Porque ele acabou virando um mercado de nicho, realmente de alto padrão, né? Quando ele vai para alto padrão, ele está presente, mas ele é um mercado de nicho e ele foi se transformando. Então, assim como o mercado brasileiro de florestas saiu das florestas manejadas de maior idade para florestas mais jovens, o mercado de madeira também passa por esse mesmo desafio. As madeiras jovens têm maior consumo, embalagem, cama box, né? ou produtos para esse segmento, e mesmo exportação de madeiras mais baratas, de custo mais baixo, e as madeiras de maior valor agregado perdem espaço para móveis planejados, que são de MDF ou assim por diante. Então, é um futuro ainda incerto, mas claro que tem espaço para empresas competentes, para produto de alto valor agregado, para florestas de qualidade. Isso vai ter e vai ser ainda muito bem valorizado. Maravilha. Gratidão, Gabriel Marques. Convido você novamente, se gostou desse episódio, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Inclusive no nosso canal tem, se você pesquisar aí, tem um workshop que a gente fez junto, uns 2 anos atrás, a respeito da alta produtividade da floresta. Então o Gabriel também participou conosco lá, vale a pena você procurar esse episódio também, que está bem legal que a gente produziu. Então esse programa, novamente, agradeço à empresa Indústria e Comércio de Máquinas Águia, empresa fabricante de máquinas para serraria e beneficiamento de madeira, localizada em São José dos Pinhais. Fabrica projetos personalizados para serra-teca, mogno africano e outras madeiras. Neste ano, a empresa está comemorando 55 anos de atuação na indústria madeireira. Novamente, abraços para o Wilson, o Elcio e o seu Antônio, a empresa Máquinas Águia, que é um grande parceiro da revista Referência há muitos anos. Gratidão, Gabriel Machado Marques, pela sua presença e até a próxima, pessoal. Obrigado aí pela participação.